Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? De antemão, quero agradecer vocês aí que têm nos acompanhado, têm nos sustentado também em oração neste tempo. A gente tem tido muita atividade, muita coisa, muito trabalho, na verdade. Você está vendo aí que eu estou com um pouco de cara de sono, mas é porque agora já está dando meia-noite, 36, e eu ainda não deitei, estou aqui preparando algumas coisas relacionadas ao mês da juventude. Mas eu sei que tudo isso é para a honra e para a glória do nome do Senhor, então todo esse trabalho que está sendo feito aqui está sendo compensado com certeza. E hoje eu queria sentir no coração de estar gravando um vídeo, deixando uma palavra para vocês aqui. Está no livro de Marcos, capítulo 2, verso 1 em diante. Diz o seguinte: alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, estão perdoados são os seus pecados. Ora, estavam ali assentados alguns dos escribas, e razoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim esse homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim razoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que razoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Amados, a palavra que eu tenho para vocês hoje é falando sobre o seguinte título: Os amigos de verdade são os seus amigos de verdade, são aqueles que te aproximam de Deus. E eu vou falar a verdade: esse paralítico, esse homem dessa passagem que a Bíblia escreve, em Marcos capítulo 2, esse cara tinha amigos de verdade. Os amigos dele se importavam com ele. Os amigos desse cara amavam ele verdadeiramente. Porque ele estava numa situação tão lastimável, tão difícil, tão complicada de saúde, que ele já não podia andar mais. Ele estava num estado avançado de uma enfermidade. Eu não sei o que aconteceu no corpo daquele homem. Mas o fato é que a Bíblia fala que ele era paralítico. Não tinha condições de se levantar daquela cama. E chegando na casa, não tinha condições de entrarem com ele pela porta normal. E aqueles caras, cara, nós temos que ajudar ele, nós temos que fazer algo por ele. E arrumaram um buraco no telhado e desceram ele na frente de Jesus. E a Bíblia fala que o que chamou a atenção de Jesus foi a fé deles. A Bíblia fala: E Jesus, vendo-lhes a fé, aí ele diz: Filho, estão perdoados os teus pecados. Outra lição interessante que a gente aprende aqui: que a gente não deve ir a Deus somente para poder receber dele coisas. A gente não deve ir a Deus somente quando estamos precisando. Um grande problema, irmãos, que a gente tem é que normalmente a gente tem um costume de ir a Deus quando a gente está necessitado. A gente fica desempregado, a gente começa a orar mais, a gente sobe monte, a gente faz campanha de madrugada de oração. A pessoa, quando ela está com um problema no casamento dela, ela ora dobrado. Ela vai na igreja, ela não perde um culto, ela não perde um encontro de célula. Ela sobe no monte, ela faz propósito, ela jejua. A pessoa, quando ela perdeu um namorado, perdeu a namorada, acontece uma coisa ruim, sei lá, ela descobre que está com um problema de saúde sério, ela se desdobra para poder buscar Deus.
mas em busca de receber uma bênção, de receber uma cura. Não que seja, quer dizer que não é errado você orar pedindo a Deus para curar, para te abençoar, para te dar algo, ou te dar isso ou aquilo outro. Agora, quando você vai a Deus somente por isso, aí é onde entra o erro. O fato é que você precisa ir a Deus pelo que Ele é em primeiro lugar. Reconhecendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que Ele é todo poderoso, que Ele é misericordioso, que quem nos criou foi Ele, que quem nos fez foi Ele, que toda a honra e toda a glória pertence a Ele. A gente precisa entender isso. Precisa ir a Deus dessa forma. Não podemos querer a Deus somente como aquele que dá bênçãos. Não podemos somente querer de Deus as bênçãos dele. Nós precisamos querer Ele como o Senhor da nossa vida, como aquele que dirige a nossa vida, como aquele que orienta a nossa vida. Precisamos desejar viver segundo a vontade de Deus para nós. Precisamos viver uma vida em obediência à palavra de Deus, aquilo que Deus fala na sua palavra. Não podemos ser crentes, não podemos chegar diante de Deus somente para poder buscar coisas, somente para receber coisas. Por isso, eu acredito que Jesus falou com aquele homem primeiro: filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque se aquele homem morresse daquela maneira, os pecados dele estavam perdoados. Ele estava salvo. Aquele que recebe de Deus tudo, recebe bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, tipo uma cura, tipo recebe um carro, uma casa, sei lá, Deus prospera ele e tudo mais. Mas ele não alcança, ele não recebe de Deus o perdão dos pecados, ele não se conserta com Deus, ele não confessa os pecados, ele não se rende a Deus, não entrega a vida dele na mão de Deus. Infelizmente, irmãos, não entendeu nada e vai perder o tempo, porque isso aqui, um dia tudo isso vai acabar, vai passar. Um dia todo mundo vai morrer, irmãos. Todos nós vamos, esse corpo físico nosso vai morrer. E o que vai ficar, o que vai passar daqui vai ser a nossa alma. E onde você quer que a sua alma esteja na eternidade? Isso vai depender da sua atitude hoje diante de Deus. O que você tem buscado mais de Deus? Você tem buscado as bênçãos? Você tem buscado Ele como Deus que dá as bênçãos? Ou como Deus que pode, além de abençoar, salvar a sua alma, restaurar a sua vida, conduzir você a um nível maior de intimidade com Ele, levar você para o céu, te conceder vida eterna? Isso é o que Deus fez. Deus mandou Jesus na cruz, não foi para poder conquistar bênçãos materiais, não, para poder nos dar carro, casa, um monte de outras coisas. Deus mandou Jesus morrer na cruz para poder nos dar vida e vida em abundância, para poder vivermos por Ele e para Ele, para poder nos salvar do inferno, da destruição eterna. Por isso Jesus veio. Essas outras coisas, Deus pode dar todas elas. São coisas simples, entendeu? São coisas simples. Jesus pode nos dar todas essas coisas. Mas enfim, continuando, eu fico olhando que depois de um tempo que aqueles amigos colocaram aquele homem ali diante de Jesus, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E ali tinha os julgadores, tinha aqueles que analisam tudo, é os crentes que ficam olhando a pregação na igreja e ficam lá criticando alguma coisa que o irmão fala que eles não concordam. O cara olha o louvor, ele fica olhando uma corda do violão que se arrebenta, ele olha para o irmão que errou uma nota. Ele não vai para a igreja para poder cultuar a Deus, ele vai para poder olhar que os outros estão errando. É a pessoa que às vezes na rua, não estou falando só na igreja não, às vezes fica achando defeito em todo mundo, como se ele fosse a pessoa mais certa do mundo. Aquela passagem da mulher pecadora, a Bíblia fala que trouxeram aquela mulher até Jesus e disseram: pegamos ela em adultério, e agora, o que nós fazemos? A lei manda a gente apedrejar. E aí queriam pegar Jesus ali. Jesus vira para eles: aquele que nunca tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Jesus ali era o único que não tinha pecado daquele grupo. Ele tinha a autoridade para perdoar, para tirar a pedra naquela mulher. Mas ele levanta, pergunta: filha, onde estão os teus acusadores? Ela falou: Senhor, ninguém ficou. E ele fala: vai, nem eu te condeno, agora vai e não peques mais.
O desejo de Jesus é nos restaurar de uma vida de pecado, é nos livrar, nos limpar dos pecados, para que possamos viver uma vida pura para Ele. Aquele paralítico recebeu a maior bênção de todas, acima da cura, que é a bênção do perdão de Deus, da restauração da sua vida. E foi gerado novamente para uma novidade de vida na presença do Senhor. Eu acredito que daquele dia em diante, aquele homem passou a servir a Deus. Aqui a Bíblia fala que, então, no versículo 12, então ele se levantou, tomando o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus e diziam: nunca vimos uma coisa semelhante. A Bíblia, outra coisa interessante, irmãos, é qual o esforço que você, crente em Cristo Jesus, tem feito para poder levar pessoas até Deus? Quanto tempo você tem empregado? Você tem ligado para aquelas pessoas? Às vezes você convida por WhatsApp, por Facebook, mas você liga para as pessoas, você ouve a voz delas. Você tem ido visitar pessoas, aqueles que sumiram da igreja, você que está aí numa célula, você que há muito tempo, né, já vai na igreja e percebeu que tem alguém que está sumido, que ia, que era muito animado, alguém que está triste num canto. Você já sentou para conversar com essa pessoa? Você já procurou bater um papo com ela, ouvir o que está acontecendo? Irmãos, nós precisamos valorizar mais os nossos irmãos, os nossos amigos. E eu vou dizer para você, talvez você está aí fora, batendo cabeça, perdido neste mundo. Sabe? Tem muitas pessoas que nos chamam para muitos lugares. Às vezes onde tem bebida, onde tem farra, prostituição, um monte de coisas. Mas nos momentos mais difíceis da nossa vida. E esses são os primeiros que somem. São os primeiros que desaparecem. Então comece a prestar bastante atenção nas amizades que você tem, nas pessoas em quem você confia. Porque eu digo para você, amigos de verdade, humanamente falando, são aqueles que se esforçam para poder te aproximar de Deus. Amém? Que Deus possa estar trazendo esclarecimento. Que você, meu irmão em Cristo, você possa ser como aqueles 4 homens, que não pouparam esforço para poder levar aquele homem, aquele rapaz paralítico até Jesus. Eu tenho certeza que vale a pena a gente não poupar esforço para poder trazer alguém que está sofrendo até Cristo. Porque eu tenho certeza que Deus, ele é todo poderoso. E Ele é o Deus que pode transformar e mudar a história de qualquer pessoa que se chega até Ele. Então, irmãos, vamos fazer nossa parte. Vamos falar do amor de Deus para as pessoas. E vamos nos aproximar daqueles que estão precisando. Você que está longe, batendo cabeça, vigie sobre as pessoas que você confia, as pessoas que você anda. Talvez você está frio na fé justamente pelas amizades que você tem, que fingem ser amigos, mas na verdade estão querendo te conduzir para a cova. Que Deus possa falar mais no seu coração. Queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração pela sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando cada uma dessas vidas, pedindo, Deus, que o Senhor traga entendimento e discernimento, Pai. Dê, meu Deus, um coração sensível para poder ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. E quando nos achegarmos a Ti, Deus, que não venhamos chegar a Ti, meu Deus, somente por interesse, mas que possamos chegar a Ti porque nós Te amamos, porque queremos muito, Pai, que o Senhor conduza a nossa vida em todo o tempo. Não pelas bênçãos, ó Deus, que o Senhor pode nos dar, mas pela salvação, pela comunhão que nós podemos ter contigo. Somente, meu Pai, a Tua graça nos basta. E por isso, Pai, rendemos a nossa vida a Ti e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém.